Paz, irmãos, parte de número 2, falando aqui sobre as estrelas, né? Estrelas não são planetas, tá certo? Vamos dar continuidade então. Salmo 147. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Verso 4, diz assim: conta o número das estrelas e chama a todas pelo seu nome. A gente já leu lá em Isaías 40, né? Que ele também conta o número do exército dos céus, que é as estrelas, chama todas pelo nome e nenhuma vem a faltar, né? Salmo 148, verso de número 3, que vai dizer assim: louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, né? É uma ordem aqui, é para louvar. Tanto o sol quanto a lua e as estrelas têm que adorar, devem adorar a Deus, né? Isso está uma tipologia lá do sonho de José, né? Que ele viu o sol, a lua e as estrelas, né? 11 estrelas, né? Se inclinando para ele. Já já que a gente vai chegar nesse estudo aí também. Outro texto. Eclesiastes 12. Diz assim, 12:2, né? Mas eu vou ler o 1 também. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais você vai dizer, não tenho prazer nesses dias. Verso de número 2. Antes que escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, né? Olha que verso rico, né? Muito profundo esse capítulo, né? Verso 2, vou ler de novo. Antes que escureçam o sol, né? E a lua, e as estrelas do resplendor da sua vida, e tornem a vir as nuvens, depois do aguaceiro, né? Em outras palavras, depois do dilúvio, né? Tanto Naum quanto Daniel e Ezequiel vai falar que o anticristo vai vir como um dilúvio, um exército de homens, né? Vai vir como um dilúvio. E depois desse dilúvio, né? O próprio Jesus vai falar, né? Depois desse dilúvio, depois da grande tribulação, ou a tribulação daqueles dias, né? O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, etc. Então você percebe que o Eclesiastes aqui está ligadinho com essas coisas, né? Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, e tornem vir as nuvens depois do aguaceiro, né? Depois do dilúvio, tá certo? Isaías 13:10. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 14, verso de número 13, diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, o meu trono no monte da congregação, e me assentarei nas extremidades do norte. Então, um intento no coração de Satanás, né? Eu vou subir ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, né? Acima das estrelas de Deus. Vai guardando, já que a gente vai falar disso aí. Outro texto, Ezequiel 32. Verso de número 7. Vai dizer assim: quando eu te extinguir, ou quando eu tiver para te destruir, falando para Satanás de novo, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Olha só, hein? Satanás tem as suas estrelas, tem seus agentes. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Outro texto. Daniel 8:10. Diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus. Você sabe o que é o exército dos céus, né? O exército do céu falou lá em Deuteronômio 4:19, Isaías 40:26, Salmos, né? A gente leu, ou vamos ler mais Salmos, eu acho.
Dá uma olhada nas anotações aqui. Então, o exército dos céus são as estrelas, né? Mas, né, eu já falei isso na introdução, mas, né, essas estrelas representam homens e anjos, tá certo? Não planetas. E o Senhor Deus quer trazer entendimento com relação às estrelas, né? Por exemplo, né? Olha esse verso de número 10 aqui, ó, do capítulo 8 de Daniel. Cresceu até atingir o exército dos céus, isto é, as estrelas, né? E alguns deste exército das estrelas lançou por terra e as pisou. Se estrela fosse algo assim, um objeto de luz e não um ser humano, por que ele ia pisar numa estrela? Para que fazer isso? Por qual sentido? Estrela, tá falando do homem, tá certo? Daniel 12, verso de número 3. Está falando de um contexto de arrebatamento, né? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, né? E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente, né? Outro texto, Joel 2,10 e Joel 3,15 vai ter a mesma expressão que Isaías 13,10, né? Que as estrelas vão perder o brilho, o sol e a lua vão se escurecer. Vamos para Obadias, capítulo 1. Capítulo 1, verso de número 4. Só tem um capítulo. Se você colocar o seu ninho como uma águia entre as estrelas, de lá eu te derribarei, diz o Senhor, né? Aqui é uma profecia contra Edom. E o Senhor Deus está falando, se você colocar o seu ninho entre as estrelas, mas quem me acompanha nos estudos anteriores, que eu falei lá do assunto do santuário e do templo, terceiro templo, né? E o templo que Deus está falando é aqui, né? E o altar deste templo é o nosso coração, tá certo? E Satanás quer fazer o seu ninho entre as estrelas, né? Jesus é a brilhante estrela da manhã. Nós somos, né, filhos dessas estrelas, né, ou irmãos dessa estrela. Em determinado momento da profecia nós somos irmãos, em determinado momento somos filhos. Assim como Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, essas estrelas compõem o exército, né, o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele é melhor, para você entender melhor, né? É como se Deus estivesse dizendo, o sol é o pai, a lua é a mãe e as estrelas são os filhos, tá certo? Então, Satanás quer colocar o seu ninho entre as estrelas, no meio dos filhos, entende? E o Senhor Deus está dizendo, de lá eu vou te derrubar, mesmo que você coloque. Outro texto, Naum 3, verso 16, vai dizer assim: ainda que fizestes os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador que invade e sai voando, né? Então o Senhor Deus está mostrando que o exército inimigo, esse exército que vai vir como um dilúvio, esse exército que vai cobrir a terra como gafanhoto, é maior do que o exército das estrelas, né? A palavra mesmo vai falar que esse exército de estrela, no finzinho lá dos tempos, né, vai ser composto como a terça parte da terra, né? Ezequiel fala, né? Ezequiel capítulo 5 fala da terça parte. Zacarias capítulo 13, versos 6, 7, 8 e 9. Zacarias, por exemplo, vou dar uma resumida aqui para não ficar grande o vídeo. Zacarias 13, por exemplo, ele vai falar: fere o pastor e o rebanho é disperso, né? Fere o pastor, o líder, o cabeça, que é Cristo, e o corpo vai se desfazer, né? Vai se espalhar, tá certo? E mesmo assim a profecia vai continuar dizendo: em toda a terra, em 100% da terra, eu vou exterminar 2/3 desse 100%, 2/3 eu vou exterminar. E somente 1/3 parte da terra eu vou provar no fogo. E essa terça parte vai me chamar de meu Deus, e eu vou ser o Deus dessa terça parte. Tá compreendendo? Então no finalzinho só vai ter 1/3 parte de estrelas, né? Então só que o exército do inimigo vai cobrir toda a terra, né? Vai ser um número gigantesco. Vai querer engolir mesmo a igreja, tá certo?
Outro texto, Judas, para a gente finalizar aqui essa parte, porque já está ficando grande, né? O correto seria ler o capítulo todinho, né? Tem muita coisa interessante aqui. Eu vou ler o 14, o 15 e o 16. Quanto a estes, foi também que Enoque profetizou, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, né? Olha aí, Enoque, né, profetizou isso. Isso está escrito lá em Enoque, né? E para quem não, como é que se diz que não é inspirado o livro de Enoque, porque foi tirado de dentro das Escrituras, por que Judas está falando de Enoque aqui, né, no Novo Testamento? Judas está validando, né? E eu nem precisaria deste livro aqui, ó, né, da carta de Judas, para provar o livro de Enoque como palavra de Deus, né? Só de ler lá você já vê que está ligadinho com as profecias, né? Quem tem intimidade com as profecias, quem examina os profetas e as profecias do Senhor Deus, ao ler o livro de Enoque que está fora da Bíblia, rapidamente vai entender que está aclopado, está tudo ligado, né? Não tem como desconectar. Verso 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, de que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Isso está em Enoque também. Os tais são murmuradores, são desobedientes, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, o 17 eu vou fechar aqui. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. 18, não tem como não ler. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, né? Tiago vai falar disso, Pedro vai falar, Timóteo fala. Não é verdade? Para finalizar, eu não vou ler, mas eu vou complementar aqui, que na outra parte eu vou falar bastante de Apocalipse, se der. Lá em Apocalipse, né, no assunto das estrelas, por exemplo, João viu Jesus com 7 estrelas na sua mão. João não perguntou nada, mas Jesus falou: quanto ao mistério, né, das 7 igrejas que você viu na minha mão, as 7 igrejas são os 7 anjos das 7 igrejas, né? E os 7 candelabros são as 7 igrejas, né? Ou seja, se essas 7 estrelas são 7 anjos, né? Ou seja, são os pastores da igreja, certo? E entre as profecias que ele vai falar para as igrejas ali do Apocalipse, ele vai falar que ele anda entre os candeeiros e no meio das estrelas, né? Algo semelhante. A gente vai ler depois. Mas só para vocês verem, para compreender que o Senhor Deus está falando, né, diretamente com as estrelas, né? Estrelas são pessoas, né, ou anjos, ok? Então o Senhor Deus quer trazer entendimento através desses astros, né, para quem estuda e medita na palavra. Não é para você enxergar planeta lá dentro, né? Planeta Vênus, planeta... eu nem lembro os nomes aqui que a turma fala aí, os cientistas, né? É contra essa situação que eu sou contra, por difamar a palavra, né? Manchar o caráter de Deus e levar ensinamento errôneo no meio do povo de Deus. Tá certo? Vamos para a parte número 3 aí, que já ficou grande o vídeo aqui também, tá bom? Deus abençoe.